tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Repita comigo: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Traduzindo, é melhor dar do que receber. Amém? Feche seus olhos, feche a sua Bíblia. Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus que nos colocamos diante do teu trono. Pai, eu acredito que quando, Senhor Jesus, nós ministramos a tua palavra, adoramos o Senhor através do cântico, eu acredito, Senhor Jesus, que nós adentramos ao Santo dos Santos. Então, Pai, eu sei como Davi disse, eu sou semelhante a ele, Senhor, pobre, miserável, pecador e nu. Porque não tem nada, Senhor, em mim que o Senhor não conheça. Não tem nada, Senhor, e ninguém que esteja aqui que o Senhor não conheça. Diante destas coisas, Senhor, eu quero que o Senhor venha de encontro aos nossos corações e fale aquilo que precisamos ouvir, aquilo que vai ser de alimento para sustentar os teus filhos, e que cada um entenda nessa noite que é melhor dar do que receber. Aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus, e se você der glória, amém, irmãos? Mediante isso que o Senhor Jesus diz, que Paulo vai dizer sobre isso, né? E eu acho que eu só vou frisar um pouquinho lá em Atos, esse texto que nós lemos. Se você pega tudo ali, Paulo está se despedindo dos irmãos. Paulo está se despedindo. E o que é lindo nesse texto, e eu quero frisar isso, para nós entendermos depois, nós vamos adentrar o que Jesus quis dizer com é melhor dar do que receber. Vamos fazer aqui uma exegese, vamos tentar entrar dentro desse texto e aplicar esse texto em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, amém? E o que eu acho interessante nesse texto de Atos é que Paulo, quando ele diz isso, ele está se despedindo dos irmãos. E ele começa a falar sobre o sofrimento que ele padeceu desde aquele momento que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Porque no caminho de Damasco, nós bem sabemos que a história vai dizer que Paulo, ele teve um bom sentimento em relação à morte de Estevão. Paulo, ele diz o seu currículo, que quer dizer que ele é da tribo de Benjamim, ele era circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus. Paulo vai dizer mais ainda, que perante a lei ele era fariseu, e pelo zelo que ele tinha da lei, ele era perseguidor, e assim tornou-se perseguidor da igreja. Mas num belo dia, após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir que eu e você vimos na Bíblia, aonde ali os apóstolos viram que as viúvas estavam sendo descartadas, o povo grego estava ficando de lado, porque os judeus só atendiam aos judeus, porque haviam apenas 12 apóstolos, mas vários discípulos, e os apóstolos que serviam o povo, e assim os apóstolos acabavam ficando sem tempo para a oração e para o ensino da palavra. Mediante isso nasceu uma necessidade, diga necessidade. Dentro dessa necessidade, o Senhor trouxe a visão para os apóstolos de levantarem diáconos, e diáconos nada mais é do que serviçais, escravos. Para o quê? Para servir o povo, para que assim os apóstolos tivessem mais tempo para a oração, porque sem a oração não existe compromisso com Deus, e para também o ensino da palavra, porque a palavra do Senhor diz em Oséias 4:6 que o povo é destruído quando lhe falta o conhecimento. Mas hoje eu quero dizer que você não será destruído, a tua casa não será destruída, porque lá em João 8:32 fala que conhecereis a verdade vai vos libertar. E eu quero dizer que a verdade é Cristo Jesus, porque Ele era o verbo, como está escrito em João, que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. Sem Ele nada do que existe se fez. Eu quero dizer que não importa a muralha que foi levantada, tu conheceste a verdade
E Paulo disse ali, né? Eu combati já o bom combate. Porque quando Paulo teve um encontro com Cristo Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: ei, Paulo! Aí ele diz: quem és tu? Ele fala: eu sou Cristo, por que me persegues? E ali ele cai de joelhos, assim como Pedro não, assim como João na ilha de Patmos. Ele disse que quando ele ouviu a voz do mestre, ele não suportou aquela voz, ele caiu de joelhos, com as mãos em rosto em prantos. E quando Paulo escuta isso, Jesus pega e manda Paulo ir para uma certa casa, onde Ananias, um profeta, ia orar por ele. Ananias, quando olha para ele, fala assim: esse aí não presta. Aí Jesus olha para Ananias e fala: ei! Imponha as suas mãos sobre a vida dele, porque este é escolhido meu. Só que quando ele completa a frase, ele diz: para sofrer pelo meu evangelho. Está preparado para ser escolhido de Deus nessa noite? Ei, por isso que o texto diz: é melhor dar do que receber. Mas para nossa alegria eu só posso dar aquilo que eu tenho. E hoje eu quero perguntar para você, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o que é que tem dentro de você nessa noite? Será que alguém está entendendo que Deus quer falar contigo? Quando ele fala isso ali em Atos 20, Paulo fala isso para as pessoas que estão ali com ele, porque ele precisava voltar para Jerusalém. E quando ele fala que vai voltar para Jerusalém, ele lembra de uma profecia aonde Deus levantou Apolo. Alguém já viu sobre Apolo? Nós conhecemos, né? Paulo mesmo disse: uns são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, né? Mas eu digo para vocês que eu plantei, Apolo regou, mas o único que pode dar o crescimento é Deus. Isso Deus já fala comigo, com você. Quer dizer que não interessa aonde você está, interessa quem você é, quem está dentro de você, porque o seu crescimento vai vir dele. E quando eu e você esperamos em homem, nada vamos conseguir. Mas quando eu e você esperamos com paciência no Senhor, aí o socorro vem. Só que está faltando alguma coisa dentro dos nossos corações, está faltando alguma coisa no meio da nossa igreja, está faltando aqui na Haja Vida, sabe o que? Amor. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 13 ainda que o amor não se ufana, não se sobrebesce, não trata com leviandade, não suspeita mal, não se porta com indecência. Então quando Paulo disse assim, porque esse Apolo tinha profetizado que se ele voltasse para Jerusalém, quando ele tira o cinto, ele pega o cinto de Paulo, Apolo pega e amarra o cinto sobre os braços dele e diz: assim vai acontecer com aquele que é dono desse cinto. Em outras palavras, ele estava dizendo: Paulo, se você voltar para Jerusalém, você vai ser preso. Mas Paulo já era preso, porque ele disse lá nas cartas, ele pega e fala assim, nas cartas paulinas, ele fala: eu sou escravo de Cristo, eu sou prisioneiro em Cristo, porque sendo prisioneiro em Cristo, eu sou liberto do mundo. Eu acho que você não entendeu. Ei, Deus está à procura de pessoas que querem, sabe o quê? Juntar com ele, ser prisioneiro nele, porque é melhor dar do que receber. E o que você tem para oferecer hoje é o eterno de Israel. Será que você tem glória para dar hoje? Será que você tem aleluia para dar hoje? Será que você tem lágrimas para dar hoje para ele? Dê alguma coisa para ele hoje. Ramanduriaçai que me adorei. E aí quando Paulo pega e fala isso, sabe o que acontece? Ele diz: eu preciso voltar para Jerusalém. Aí diz que os irmãos começam a abraçar ele. Começam a abraçar. Se você ler o texto aqui, diz que os irmãos começam a abraçar ele e começam a chorar. Sabe por quê? Porque começam a confortar ele. Por isso que o texto diz: é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Quando eu comecei a ler isso que Deus tinha me direcionado, aí eu lembrei que o Senhor Jesus, logo após a morte de João Batista, logo após a morte de quem? João Batista.
Ele se dirige a uma cidade. Chegando nessa cidade, o texto vai dizer que ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Sai do velório e vai para o deserto. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Só que o intuito dele era, o texto vai dizer que ele quis um momento para ele. Só que é melhor dar do que receber. Aleluia. Aí o que acontece? O povo vem seguindo a ele. Para dar, não, para receber. Porque quem era perfeito era Jesus. E eles tinham que cumprir aquilo que ele precisava cumprir, determinado pelo próprio Pai, ou seja, por ele mesmo. E quando a multidão começa a se juntar ali, ele começa a pregoar. Aí fala em João, fala em Marcos, fala em Mateus e fala em Lucas. Essa passagem, né, que é o milagre, ali é o primeiro milagre da multiplicação dos pães, vai dizer que vai falar o quê? Que ele sente íntima compaixão pelas pessoas. Olha só, ele quer se afastar, porque, poxa, João Batista tinha acabado de morrer, ele veio de uma grande pregação, e a pregação que ele pregou era que as pessoas olharam, 2 discípulos de João Batista procuraram ele para avisar antes, né, da morte dele, dizendo assim: ei, João Batista está preso por causa de Herodes e Heródia. Aí o Senhor Jesus fala: tá bom, mas o que está acontecendo? Ele mandou eu vir aqui para perguntar para o Senhor se o Senhor era aquele que nós estávamos esperando, ou nós deveríamos esperar outro. Aí Jesus vira para eles e diz assim: ei, os cegos estão enxergando, os coxos andam, o mundo fala, o evangelho está sendo apregoado a todos os pobres, e bem-aventurado é aquele que não vem em pedra de tropeço. Quando ele diz isso para eles, eles olham e falam assim: ah, entendi, é tu mesmo. Quando eles voltam, João Batista morre. Por quê? Por que João Batista morre? Porque é melhor dar do que receber. E sabe quanto vale o ministério de um profeta? Metade de um reino. Sabia disso? Aleluia! E essa metade do reino que Deus tem para te oferecer. Aleluia! E você vai entender isso. A metade de um reino que Deus tem para oferecer. O teu ministério, a tua cabeça vale a metade de um reino, mas você vale o sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Eu acho que você entendeu. O seu chamado vale a metade de um reino, mas o seu o teu chamado vale a metade de um reino. Olha isso. O teu chamado ministerial, o teu chamado, ele vale a metade de um reino, mas você vale o sangue de Cristo Jesus. Esse é o teu preço. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus, depois de dar esse tapa de luva de pelica nesses 2 discípulos, porque João Batista é engraçado, é como eu e você. Por isso que se diz que nós sofremos as mesmas frustrações de Elias. Peraí, João Batista batizou o filho, ele batizou o filho. E ele viu o Espírito Santo de uma forma corpórea descendo sobre a vida de Jesus. E lá do alto uma grande voz, assim como disse: ei, Paulo, por que me persegue? Assim como falou com João na ilha de Patmos, a mesma voz veio do céu e disse: esse é o meu filho amado, a qual me comprazo. Esse é o meu filho amado, a qual me comprazo. Peraí, ele viu a triunidade, não com os olhos carnais, mas ali com uma multiplicação de sentidos. Mas mesmo assim ele se sentiu fraco. Ele tinha esquecido que era melhor dar do que receber. Eu gosto de dizer isso, né? Eu falo que nós somos que nem uma azeitona. Quanto mais somos espremidos, mais azeite sai. Tem alguém sendo espremido essa noite aqui nesse lugar? Quer dizer, sabe o que é melhor dar do que receber? E você só pode dar aquilo que você tem. Diga pro seu irmão: você só pode dar. Você está de máscara, você não vai acontecer nada. Pode falar para ele: você só pode dar aquilo que você tem. Agora olha dentro da boca e pergunta para ele: o que é que você tem aí para oferecer? O que você tem para oferecer hoje?
curar. Movido de íntima compaixão, ele começa a curar. Porque ele só pode dar aquilo que ele tem. E ele sabe que é melhor dar do que receber. Então as pessoas começam a ser curadas. Aí você vai lá olhar para Marcos. Marcos pega e fala que ele começa a ensinar. Porque depois da cura, você não pode ficar a ver na vida, você precisa aprender o caminho que se deve usar. Por isso que é melhor dar do que receber. E aí a multidão está, os apóstolos tudo cansado. Diga cansado. E aí no meio de tudo isso cansado, Jesus, movido de íntima compaixão, porque ele sente aquilo que você está sentindo, ele olha para Felipe e fala assim: aí Felipe, ele fala: eis-me aqui, Senhor, diga, meu mestre. Aí o texto vai dizer que ele fala assim: Felipe, a multidão está com a gente aqui, eles já foram curados, estão aprendendo, mas eles precisam se alimentar. Eles precisam se alimentar. É melhor dar do que receber. Aí Felipe estava para aprender essa lição. Aí Felipe olha e fala assim: mestre, olha só, os textos vão dizer que eram 5.000 pessoas. Eram quantas mil pessoas? 5.000. Aí Felipe olha e fala assim: mestre, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, seriam 200 dias de trabalho, nós iríamos conseguir alimentar esse povo. Espera aí, irmão. Felipe viu os milagres. Ele não achava que Deus poderia fazer o que? Alimentar aquele povo. Se nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí gera o que? A fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Porque Deus está falando assim que é melhor dar do que receber? Porque talvez você esteja olhando para a sua vida financeira e você não tenha visto nada. Talvez você está olhando a sua vida sentimental e você não está recebendo aquilo que você quer na vida sentimental. Eu gosto de falar uma coisa, sabe o que eu gosto de dizer? Seja um milagre que você espera. Se você precisa receber amor, começa a dar amor. Porque o texto diz aqui hoje que é melhor dar do que receber. Quer dizer que tem uma fonte em você que é inesgotável. Se fluirão rios de água viva de dentro de você, essa fonte é inesgotável. Pastor, mas só não vi como está a minha conta. É melhor dar do que receber. Dê aquilo que você tem hoje. Aí Deus sabia, Jesus sabia. João vai falar que ele sabia, porque João, ele prova a divindade de Deus como filho do homem, como o próprio Deus. Por isso que ele fala que o verbo era Deus e o verbo é Deus. Aí João vai falar, ele faz essa pergunta de propósito para Felipe. Mas espera aí, por que Jesus pergunta de propósito para Felipe? Porque Jesus, sendo Deus, ele sabia o que Felipe ia responder, porque Deus conhece aquilo que está dentro do teu coração. Antes que você peça, ele já sabe qual é o seu desejo. É o que o texto diz. Ele é o único que conhece dentro de você, como o autor de Hebreus disse, né? Se a palavra ela discerne alma, espírito, junto e medula, e a palavra é Cristo, quer dizer que ele discerne você. Quer dizer que ele sabe a sua necessidade antes de você pedir. Mas sabia que Deus ele fica esperando você pedir? Ele gosta de ouvir você, ele gosta de falar com você, ele tem prazer em falar contigo. Por isso que ele está à porta e bate. Se você entrar, ele vai, se você abrir, ele vai entrar, vai sentar e vai ceiar contigo. Quando ele diz isso para Felipe, Felipe pega e fala: mestre, nem se tivesse 200 dinheiro aqui, a gente ia alimentar esse povo. Vamos dispensar este povo para que eles vão para as cidades vizinhas, para as vizinhanças. Aí Jesus pega e fala assim: não, dê para ele o que comer. Diga para o seu irmão, está na hora de você começar a alimentar alguém. Está na hora de você começar a alimentar alguém. Porque é melhor dar do que receber. O louvor diz, né? Tem um hino que fala que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Eu lendo esse texto, eu lembro, sabe de quem? De Elias. Elias vai até Serepta.
Quando ele chega lá, tem uma mulher. E o que eu acho interessante é que Deus ele dá duas ordenâncias. Uma para Elias e outra para essa viúva. Lá em 1 Reis 17, se eu não me engano. Tem uma mulher lá que é viúva. E essa mulher está passando fome, necessidade, sem ter o que comer, sem ter o que beber. E o texto diz que ela tem um filho. Ela tem um filho. E só quem é pai e mãe sabe como é ver um filho passar necessidade. O filho pedir algo que você não tem condições de dar. O desespero dessa mulher era tamanho, irmão, tamanho, que quando Elias chega lá, o pensamento dela era do quê? De comer o pouquinho que ela tinha e depois morrer. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode chocar você. Tem pessoas aqui que estão pedindo até a morte, que já pediu até a morte. Mas Deus está dizendo, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Quando Deus olha para essa viúva, Deus dá duas ordenâncias. Deus dá quantas ordenâncias? Duas. A primeira é para Elias. Elias vai até Serepta, porque tinha chegado com uma grande fome naquele lugar. Aí Elias fala, fazer o quê? Você vai até lá e você vai encontrar uma viúva e você vai ficar lá. E essa viúva que vai te alimentar. Olha isso. Entenda isso. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Elias não sabia a condição da viúva, mas Deus sabia a condição da viúva. Mas mesmo assim Deus pega e manda um homem barbado ir para a casa dessa viúva e fala, lá ela vai te sustentar. Elias questiona Deus? Não, Elias faz o quê? Ele vai até lá. Quando Elias chega lá, na cidade, essa mulher está pegando lenha. Olha isso. Pegando lenha. Olha qual era o pensamento dela. Voltar para casa, fazer o último pouquinho que ela tinha e esperar a morte chegar. E eu quero dizer que a morte não vai bater na tua casa. A morte não vai bater na tua família. Ei, sabe por quê? Porque eu quero profetizar na tua vida e na tua casa. Eu quero profetizar hoje que a tua história vai mudar, a sua vida vai mudar. Deus está dizendo que é melhor dar do que receber essa noite. Pastor, como eu vou dar? Tenho, mas eu não tenho. Quando Elias chega na cidade, o Espírito fala para ele, ó, essa daí, pegando lenha, ela vai falar assim, ó, Deus me mandou aqui, e Deus tinha dado uma ordenança para ela sustentar ele. Olha só, mas ela não tinha condições, mas o texto não fala que ela questionou, mas mesmo assim a alma dela estava amargurada, doendo. O que acontece? Jesus está prestes a dar uma lição para eles. Aí ela vai até a casa. Quando chega lá, Elias tem fome, irmão. Olha só, né? Elias tem fome. Como nos bastasse, sabe? Ela só tinha um pouquinho. Deus ainda mandou Elias com fome para aquele lugar. Quando Elias chega naquele lugar, na casa dela, Elias pergunta, o que tu tem aí? Ela fala, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um bolo. Ele pede um pão, ela fala, não tenho nem bolo em casa, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou amassar, aí eu vou pegar meu filho, vou comer com ele e vou esperar a morte chegar. E ela estava diante de um profeta do autor da vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós não estamos no enterro, nós estamos, sabe aonde? Nós estamos celebrando a vida hoje. Tira essa. Você não veio, eu acredito que ninguém veio de um enterro hoje, em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu sou não, porque Ele é a ressurreição da minha vida. Deus procura pessoas que estão com situações impossíveis para Ele fazer aquilo que é possível. Aleluia. Peraí, se é possível, eu posso fazer? Não aquilo que é possível para você, mas aquilo que é possível para... Aleluia. Aleluia. Quando Elias chega a casa e fala assim, tá bom, tem só um pouquinho de farinha? Dá para mim, a primeira parte é minha. Eu acho que ela fala, entra no diabo, mas eu vou morrer. Você não vai morrer. Mas eu estou passando por um momento tão ruim.
oferecer, você tem para oferecer. Você tem para oferecer aquilo, é a única coisa que Deus quer, não que Ele precisa, porque Deus ele é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Eu já disse aqui, Deus ele não precisa de nada. O amor que Ele dá para você não é moeda de troca, não é isso não. Ele te ama não por aquilo que você tem para oferecer, mas Ele te ama porque Ele quer amar você. Imagina se alguém te amar porque Ele quer te amar, sem esperar nada de troca sua. A única coisa que o Eterno de Israel quer saber o quê? É um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que é azeite? É um pouquinho de unção. Você ainda tem um pouco de unção aí sobre a tua cabeça. Abre essa tua boca. Aleluia. Subi mas a primeira parte é para Ele. Quem está entendendo? Olha aí, né? Elias fala: traz para mim. Ela traz. Crê em Deus, estará seguro. Crê nos profetas e incrédulo. Arranca essa incredulidade da tua vida. Muda a sintonia. Mexe aí no megahertz. Coloca na rádio de Jeová. Ei, traz para mim. Ela trouxe. Agora volta. Para quê? Nem vou morrer em casa, vou morrer aqui. Não, olha dentro da tua panela. Olha para dentro da tua panela. Não, você não está entendendo. Olha para dentro da tua panela. Olha para dentro dessa caçarola velha aí. Vê se ainda tem um pouquinho de farinha e azeite aí para oferecer. Jesus olha para Filipe e fala: ei, dá e comer. Aí Filipe fala: peraí, mas não tem o que fazer. Como é que ele vai fazer? Espere. Não vou dispensar ninguém. Jesus não vai te dispensar hoje sem nada. Mas é melhor dar do que receber. O que você tem para oferecer para Ele? Será que hoje você consegue falar em língua estranha? Eu não sei se você tem que oferecer em língua estranha. Talvez hoje você consegue dar glória a Deus. Talvez hoje você consegue dar um sorriso